Boa noite a todos. É uma alegria estarmos aqui nesta noite, na primeira exposição do ano, para falarmos sobre o tema gratidão. A nossa abordagem será toda em torno do livro Psicologia da Gratidão, do espírito Joana de Ângeles, que faz uma relação entre a psicologia e o espiritismo. E vocês não vão encontrar nesse livro, Psicologia da Gratidão, um capítulo chamado Os 3 Níveis da Gratidão. Essa foi uma abordagem que nós fizemos a partir do livro. Então, todas as citações que vocês encontrarem ali só com a página, é porque nós estamos nos referindo a esse livro Psicologia da Gratidão, que é considerado o último livro da série psicológica de Joana de Ângeles. E para que a gente possa começar, parece que é muito mais fácil nós compreendermos as temáticas ao invés de trabalharmos as virtudes pelos próprios defeitos ou vícios morais. Então, Antônio, já vou pedir para voltar. Então a gente começa com a definição de ingratidão, porque parece que é mais fácil pensarmos a ingratidão, e o dicionário define ingratidão como característica da pessoa ingrata, qualidade de quem não reconhece o bem que lhe foi oferecido, nem a ajuda que lhe foi concedida. Mas o interessante, quando nós olhamos para a questão da ingratidão, é porque a grande maioria, vocês me confirmem ou não, nós pensamos nas ingratidões que nós sofremos. Mas quem aqui pensou se foi ingrato alguma vez ou em algum momento com alguma pessoa lendo essa definição? Não levanta o braço para não gerar constrangimento. Mas, em geral, a gente pensa nas pessoas que foram ingratas conosco, nas dores que nos ofereceram mais do que nas dores que nós oferecemos para as pessoas. Então, antes de abordarmos os 3 níveis da gratidão, nós pretendemos trazer aonde Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, aborda esse tema, porque existem 3 questões no Livro dos Espíritos e 2 pequenas questões no Evangelho segundo o Espiritismo, que aborda a temática da ingratidão, mas que são conceitos muito importantes para lidarmos no nosso dia a dia. Haja visto que, se formos ouvir todos vocês, é bem possível que a grande maioria já tenha vivido de alguma maneira mais intensa ou menos alguma experiência de ingratidão. Então, vamos ver essas 3 questões do Livro dos Espíritos. Na questão 937, Kardec pergunta: para o homem de coração, as decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços de amizade não são também uma fonte de amargura? Então veja, para as pessoas mais sensíveis que valorizam os sentimentos, as decepções que passam da ingratidão e da fragilidade dos laços não são também uma fonte de amargura? É como se Kardec estivesse dizendo: não justifica a gente ficar triste, amargurado e sofrer quando somos vítimas da ingratidão? E a resposta que os espíritos dão é bem interessante. São. Então a gente sofre, tudo bem que a gente sofra e que doa a nossa alma. Porém, deveis lastimar os ingratos e os infiéis. Serão estes muito mais infelizes que vós. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta topará mais tarde com corações insensíveis, como o seu próprio foi. Então nos parece interessante, porque dá a entender que Kardec está dizendo: mas a gente não podia sofrer, porque olha, coitado de mim, como que eu sofri e tudo mais. E parece que os espíritos não valorizam esse sentimento de vitimização, dizendo: tudo bem, você está doendo, está sofrendo, mas se a gente olhar para o sujeito que foi ingrato, ele é muito mais infeliz que vós. Ou seja, não nos cabe ficar valorizando este sentimento de penúria, de lástima, de vitimização que muitos de nós adentramos. E os espíritos continuam: lembrai-vos de todos os que hão feito mais bem do que vós, que valeram muito mais do que vós e que tiveram por paga a ingratidão. Lembrai-vos de que o próprio Jesus foi, quando no mundo, injuriado e menosprezado, tratado de velhaco. Ou seja,
Se nós temos uma tendência a pensar, puxa, mas eu fiz tanto pelo meu filho, e olha como ele age, olha o que ele me oferece, por aquele amigo que eu favoreci desta forma ou daquela outra, pelo fulano, pelo beltrano, os espíritos estão a dizer, tudo bem, você ajudou essas pessoas, mas pensa que no mundo teve gente que fez muito mais do que você, que também viveu dores e ingratidões, e que Jesus, que era puro, fez muito mais do que todos nós e sofreu muito mais do que todos nós. Como assim? Não abra espaço para ficar se lastimando, para ficar se vitimizando, na posição de coitado, do olha o quanto que eu fiz e olha o que o mundo me ofereceu, como se, neste papel de vitimização, nós fôssemos nos tornar virtuosos. Porque isso é um pequeno passo para nós adentrarmos quadros de psicopatologia, como a depressão. Mas os espíritos não facilitam. Aqui já dá uma apertada. Vocês sentiram que eles deram uma apertada, né? E aí você acha que lendo um pouco mais para frente, eles vão amenizar e não amenizam. Vocês querem continuar assim? Ou nós fazemos uma oração agora, terminamos fingindo que nada aconteceu, porque vocês sabem que a coisa vai piorar? Continuamos um pouco mais? Sim. Tudo bem, eu avisei para vocês. Kardec então pergunta, as decepções oriundas da ingratidão não serão de molde a endurecer o coração e fechá-lo à sensibilidade? Então eu ajudei as pessoas, eu fui uma pessoa boa, e aí eu tive em retorno algo de negativo. Qual seria a nossa tendência mundana? Tá vendo? Por isso que a gente não deve ajudar. Por isso que a gente não pode favorecer as pessoas. Por isso que cada um tem que correr atrás do seu. A gente não pode ser bonzinho, como se o nosso coração fosse endurecendo. Vivemos um relacionamento com um marido, com uma esposa, e somos traídos, a nossa tendência é dizer, homem não presta, mulher não presta. O que adiantou eu ter sido fiel para levar agora um chifre na cabeça? Devia mais é ter aproveitado e feito tudo que me desse vontade. Este coração endurecido é o que Kardec está perguntando. Se não deveria e não faz sentido o coração endurecer. Vocês percebem de volta, parece que Kardec tentando dizer assim, vocês têm um pouco de pena de nós, olha como a gente sofre, e vocês acham que os espíritos amoleceram? Nada. Olha a resposta que eles dão. Fora um erro endurecer o coração, porquanto o homem de coração, como dizes, se sente sempre feliz pelo bem que faz. Sabe que se este bem for esquecido nesta vida, será lembrada em outra, e que o ingrato se envergonhará e terá remorso da sua ingratidão. Então, se eu fiz algo pensando realmente no outro, eu deveria sentir um contentamento. Se eu não tive o retorno, o reconhecimento, o aplauso como eu gostaria, então isso denuncia que nós não fizemos por amor. Nós fizemos numa relação de troca, esperando, consciente ou inconscientemente, que as pessoas nos dessem algo. Porque aquele que verdadeiramente faz, se sente feliz por ter feito o bem. Então, se você sentir lá dentro que está esperando uma coisinha, não que eu esteja esperando, porque o Marlon já falou na palestra e eu vi que não é bonito ficar esperando, mas que seria bom ter um retorninho, seria, né? Um muito obrigado que seja, o que custa muito obrigado? Vocês já viram a história das mães que sofrem um processo que se chama de evasão do ninho? Cuida dos filhos, depois os filhos vão embora, e aí as mães deprimem e vivem. Aí a mulherada começou a achar que era bonito, dizer que eu estou na fase da evasão do ninho, estou deprimida porque eu estou vivendo a evasão do ninho. Aí Joana de Ângeles diz, isso que se chama de processo de evasão do ninho é a denúncia do egoísmo das mães, que deram, mas queriam um retorno. E na hora que os filhos não lhe oferecem um retorno, e vão desfrutar de tudo que os pais ofereceram com uma pessoa, então as mulheres, as mães dizem, mas com aquela sirigaita eu até quero que o meu filho case, mas não com essa, e nunca vai aparecer uma que preste. É verdade ou não é? Nunca vai aparecer, porque ela é que queria ser a eleita. Então nós fazemos, e muitas vezes vivemos uma sensação de ingratidão, mas não porque as pessoas de fato sejam ingratas conosco,
mas é porque nós ficamos esperando um retorno que a vida não tem obrigação de nos dar. Vocês conseguem entender isso? Em geral, nós acusamos o outro dizendo que ele foi ingrato conosco, mas talvez isso sinalize apenas que eu estava esperando algo que não fazia parte de um contrato. Eu tive um comportamento, vamos dizer assim, um tanto interesseiro de oferecer para receber, e quando não recebi, sinto como se tivesse sido sofrido a ingratidão das pessoas. E Kardec piora. Ele diz, mas isso não impede que se lhe ulcere o coração. Vocês veem ele tentando dizer, mas olha que dói, olha como a gente sofre, o coração fica ulcerado. Ora, daí não poderá nascer a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível? E vocês acham que os espíritos disseram? É verdade. Tinha que ser menos sensível, vocês tinham que cada um olhar para si, ser mais egoístas, não pensar no outro. Foi isso que os espíritos disseram? Não. Pode se preferir a felicidade do egoísta. Triste felicidade essa. Então, no final das contas, a gente vai descobrindo, ou melhor, fazendo uma diferenciação, deixa eu já colocar aqui para vocês, de que existe uma ingratidão enquanto um ato da pessoa ser ingrata, e existe uma ingratidão enquanto sentimento. E a maioria das vezes, nós estamos nos referindo a um sentimento de ingratidão. Eu senti que a pessoa foi ingrata comigo, mas não existe nada de concreto que possa dizer que ela de verdade foi ingrata. Primeiro, porque ela pode ser grata, mas não bater palma, não anunciar no holofote, não dizer que agradece. Ela pode em todas as noites nas suas orações agradecer por aquele bem que nós lhe fizemos, mas porque ela não colocou no holofote, porque ela não falou no dia da reunião familiar, nós achamos que ela não agradece, que ela é ingrata. Ela pode não reconhecer ou retribuir na mesma medida que nós oferecemos aquele bem, e nós dizemos que ela é ingrata, mas talvez ela esteja sendo grata. A gente pode achar que ofereceu um tesouro maravilhoso e a pessoa achar que ela ganhou uma pedrinha insignificante e por isso não precisava ser grato, porque nós estamos valorizando aquilo que demos e talvez em verdade não seja tudo isso que a gente tem oferecido para as pessoas. Então nós vamos entendendo que a ingratidão ela tem mais a ver com um sentimento do que com um ato de ingratidão que a gente possa de verdade dizer fulano foi ingrato. Só existe uma situação que nós podemos afirmar a ingratidão enquanto um ato. Aquilo foi uma ingratidão. Vocês sabem qual é essa situação? Querem saber qual é essa situação? Faça assim com o dedinho apontando para si. Quando eu sou ingrato. Esta é a única forma que nós podemos afirmar. Isso foi de fato um ato de ingratidão. Porque nós sabemos aquilo que recebemos, sabemos que deveríamos ter retribuído e não retribuímos. Então nós só vamos poder dizer categoricamente isso foi uma ingratidão quando estivermos analisando os nossos atos. E quando sentirmos talvez uma ingratidão, nós teremos que parar e pensar se não é uma exigência nossa, se não é uma relação de troca, se de verdade nós não fomos reconhecidos ou se não estamos sendo reconhecidos na medida que queríamos, do jeito que queríamos, se de verdade as pessoas hoje não reconhecem, mas vai passar uma semana, um ano, 10 anos, uma encarnação ou algumas encarnações, em algum momento ela será grata. Quantas coisas nossos pais nos fizeram e nós não reconhecemos? E depois que nos tornamos pais, nós dizemos, meu Deus, como foi especial a vivência que eu tive com o meu pai ou com a minha mãe. Ou quando nós perdemos estas pessoas, daí nós pensamos o quanto deveríamos ser gratos. Então, existem inúmeros fatores que fazem-nos reconhecer que a ingratidão, de fato, enquanto um ato, pode ser apenas definida quando se refere aos nossos próprios atos. E todos os outros sentimentos deveriam ser relevados nesse sentido. Aí, eu quero trazer para vocês uma frase de Mateus, na verdade é uma frase de Jesus, que está no Evangelho de Mateus, que fala muito deste sentimento de ingratidão. Veja o que Jesus diz. Se teu olho for simples,
teu corpo inteiro será luminoso. Porém, se o teu olho for mau, teu corpo inteiro estará nas trevas. O que Jesus está nos dizendo? Que talvez o problema esteja muito mais nas lentes, nos nossos olhos, a olhar e dizer: o fulano é um ingrato, o fulano não podia ter feito isso, o fulano tinha que ter feito aquilo. Que talvez esta maldade ou a ingratidão, o desprezo, esteja muito mais no nosso olhar do que nos fatos em si. Porque quando o nosso olhar for luminoso, quando o nosso olhar for simples, quando o nosso olhar for saudável, nós vamos encontrar o bem na maioria das relações que estivermos presentes. Faz sentido isso para vocês? Vocês acham que fui severo demais? Não, né? Pois bem. E aí aqui é que eu quero dizer para vocês que vivendo um sentimento de ingratidão, já estamos falando de um sentimento, não posso mais dizer foi ingrata, mas eu sinto aquela sensação de ingratidão, sinto aquela dor, sinto aquele mal-estar, como se a vida tivesse me oferecido algo amargo para usufruir durante muito tempo, o que é natural que isso aconteça no nosso nível evolutivo. A gratidão será sempre o maior e o melhor tratamento para qualquer sentimento de ingratidão. E aí eu quero lhes mostrar por que trabalharmos os 3 níveis de ingratidão, para que daí a gente possa relacionar com todas as dores e dificuldades que o mundo nos oferece. Então, primeiro, nós vamos olhar a definição de gratidão, porque Joana de Ângeles faz uma diferenciação. O dicionário define gratidão como um reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor, etc., sinônimo de agradecimento. Então, se alguém me dá um copo de água, eu digo muito obrigado. E aqui nós entendemos que eu estou sendo grato. Se alguém me dá um dinheiro ou me empresta um dinheiro, eu digo muito obrigado. E nós vamos até, em alguns momentos, banalizando esta palavra muito obrigado. E de repente nós estamos falando muito obrigado para qualquer coisa sem prestar atenção, porque não conseguimos entender, ou melhor, ficamos no nível da gratidão como um nível superficial. Mas Joana de Ângeles dirá que gratidão, o verbete, vem do latim gratia, que significa literalmente graça ou gratus, que se traduz como agradável. Por extensão, significa reconhecimento agradável por tudo quanto se recebe ou lhe é concedido. Então nós estamos falando de um estado de graça, e não de uma palavra que nós oferecemos em troca ao que as pessoas nos dão. Eu posso acordar de manhã e dizer muito obrigado, Senhor, por esse sol maravilhoso. Estou sendo grato? Faça assim com a cabeça. Estou sendo grato? Não. Eu posso apenas estar dizendo muito obrigado, mas não viver o sentimento de graça por ter aquele sol, porque nos dias que não tem sol a gente sente falta dele. Não é assim que a coisa funciona? Quando vai morar num país que daí tem só 3 meses de sol, a gente diz, meu Deus, que maravilhoso aquele sol. Mas em geral, quando tem sol, a gente diz, nossa, que sol forte hoje, né? E amanhã daí chove. A gente diz, meu Deus, mas também não precisava chover. No outro dia fica nublado, a gente diz, mas cadê o sol agora que a gente quer? E sempre temos uma reclamação a mais. E eu posso dizer só um muito obrigado. Ai, não vou reclamar, porque senão a gente perde um pouquinho de sol que Deus mandou hoje. E não tem nada a ver com gratidão, nesta definição, como um estado agradável. Eu posso dizer aos meus pais, muito obrigado por terem me dado a vida. Vocês já falaram aos pais de vocês, obrigado por terem dado a vida? Nunca? Ninguém aqui falou? Uns falaram, poucos falaram. Foi obrigação ter dado a vida? Foram daqueles filhos cretinos que diz, eu não pedi para nascer. Depois que a gente estudou a doutrina espírita, a gente sabe que essa história não funciona, né? Pediu, implorou, fez planejamento, né? Ofereceu um monte de coisa em troca, né? Não tem mais essa história de não pedir. Então eu posso, é que eu estou partindo da premissa que vocês já tinham dito muito obrigado aos pais de vocês por terem nascido.
Mas vamos pensar que vocês já tiveram, ou que vocês vão chegar em casa hoje e dizer aos pais de vocês: muito obrigado por terem me oferecido a vida. Ah, Marlon, mas você não sabe os pais que eu tive. Mas por pior que foi, eles lhe deram a vida. Mas nem cuidou. Minha mãe me jogou na lata do lixo, mas ela te teve durante um período, carregou na barriga, te nutriu o mínimo suficiente e te deu a vida. Se não existisse aquela mãe, você não estaria aqui hoje. Então não existe motivo ou justificativa para as nossas dores, nós deveríamos sempre ser gratos aos nossos pais. Mas daí eu posso chegar em casa e dizer: obrigado aí, assisti a palestra lá do Marlon, muito obrigado por ter dado a vida. Isso é gratidão? Não. Pode ser até uma palavra grosseira, né? Obrigado por ter dado essa vida. Não era que eu queria, mas obrigado, né? Tipo, ainda dá uma agredida, né? Então veja, gratidão se traduz por um estado de graça, por uma sensação de contentamento, quando eu acordo, vou na janela e vejo o sol e digo: meu Deus, ou não digo nada, mas colocando os pensamentos em palavra, digo: meu Deus, que bom ter este sol logo pela manhã. Porque nos dias que está chovendo eu sinto falta. Mas também, se tiver muito seco, a gente sente falta da chuva, gera problemas na região respiratória, gera prejuízo para a questão do saneamento. Então, quando chove, mesmo que eu tenha sido pego desprevenido andando pela rua, eu posso dizer: que desgraça, essa chuva, não podia ter esperado eu chegar em casa. Ou posso viver de alguma maneira um estado de graça por aquela chuva, porque quando lá em São Paulo nós vimos tantos dias sem chuva, e as pessoas precisando ficar 3 dias, 4 dias sem água, com aqueles reservatórios horrorosos, nós olhamos para a chuva e dizemos: muito obrigado, Senhor, por causa desta chuva. E quando a gente olha o noticiário e a gente pode ir lá abrir a torneira e cair a água, a gente sente esse estado de graça de pensar: como seria se hoje não tivesse essa água? Eu lembro da minha avó contando quando não tinha tubulação no bairro que ela vivia, e ela dizendo: meu filho, você não tem noção como era lavar louça. Porque hoje a gente escolhe a temperatura, se quente, frio, se mais ou menos, mas a gente não tinha torneira na pia e lavava com 2 cubas, com bacia, com sei lá o quê. E eu digo: meu Deus, que coisa maravilhosa a gente poder abrir. E aí a gente sente um certo estado de graça, que não precisa ir lá fora e dizer: Senhor, muito obrigado pela torneira. Não é isso que a gente está falando. Obrigado pela tubulação. Pronto, tubulação já agradeci, a água já agradeci, o sol já agradeci, meu pai já agradeci, pronto, sou grato. Agora a coisa está bem resolvida. Mas um estado de contentamento que preenche a nossa alma. Porque esse é o mais interessante. Que a gratidão não beneficia aquele a quem nós dirigimos o sentimento. Beneficia a nós, porque gera um estado de preenchimento, e podemos dizer categoricamente que todo indivíduo que sofre de quadros depressivos em decorrência dos problemas psicológicos não consegue viver estados profundos de gratidão. Todo indivíduo que vive processos de culpa que se desencadeiam nos quadros de ansiedade não consegue viver quadros profundos de gratidão. Por consequência, podemos afirmar que para viver um estado de felicidade, a gratidão é um sentimento indispensável a todos nós que estamos na Terra. Então, vamos pensar um pouco nos 3 níveis da gratidão. O primeiro é ser grato pelo bem que te chega. Eu quero fazer uma proposta para vocês de que por 30 segundos vocês fechem os olhos e pensem em que coisas vocês teriam para ser gratos. Quem gostaria de compartilhar? O que primeiro veio à mente? Vocês querem me matar de vergonha? Achei que vocês iam estar se debatendo aqui, querendo agradecer um monte de coisa, ver um monte de coisa. Marlon, não consegui pensar de tanta coisa que veio para eu agradecer. Vocês fazem essa cara para mim? Fala aí. Pela vida, pela saúde, pela família, colocou num pacote grande, família, né? Por estar aqui, pela minha casa, pessoal lá do fundo, nada, por ter pessoas que nos auxiliam quando necessitamos. Pelo trabalho, vocês agradeceram? Ah, Marlon, mas eu trabalho.
Eu faço por merecer. Mas se não tivesse alguém que te ofereceu a oportunidade, não teria trabalho. Eu posso ter pago a faculdade, eu posso ter pago o curso, mas se não tivesse alguém que se destinasse a ensinar aquele ofício, nós não teríamos uma formação. Se não tivesse alguém que nos oferecesse um primeiro emprego quando não tínhamos experiência nenhuma, se não tivesse alguém que acreditasse em nós, que engolisse um pouco dos nossos sapos, porque nenhum de nós é anjo, então em todos os trabalhos nós oferecemos algo de bom, mas também tem um preço de conviver com a gente, não tem? Vocês sabem qual que é o preço de conviver com vocês? Vocês não querem que eu fale, né? Porque eu não tenho como falar do preço de vocês, mas o meu preço eu sei que não é baixo, né? Ofereço muitas coisas boas para algumas pessoas, mas o preço não é baixo, né? Então, nós temos muitas coisas. Alguém pensou mais algo? Marido aqui, o pessoal que está com marido e mulher, ninguém agradeceu, né? A coisa vai pesar quando chegar em casa. Ó. Tenta reparar agora. Pensou? No marido. E que maridos aqui pensaram nas esposas? Levanta a mão que é a hora da reparação. Todos levantam a mão agora, né? Os filhos agradeceram os pais e os pais aos filhos. Como é, né? Parece que nós só funcionamos quando temos problemas. E aí quando a gente perde um ente querido, aí a gente pensa em tudo que não viveu, na dor, na decepção, na falta, mas perdeu um filho de 3 que tinha e continua agindo da mesma maneira com esses outros 2, para depois viver a próxima perda. Passamos por problemas financeiros e só damos valor quando faz falta o dinheiro, mas quando ele sobra, quando estamos esbanjando, não pensamos na questão da gratidão, da amizade, do trabalho. Infelizmente, parece que nós só funcionamos em termos de virtudes quando a dor nos convida a refletir. É verdade ou não? A grande maioria de nós não pensa o quanto hoje podermos nos nominar espíritas foi a custo de um preço muito alto que certas pessoas pagaram. Em Barcelona tivemos fogueira de livros espíritas. Quantos médiuns, a começar pelo próprio trabalho de Allan Kardec e de inúmeras outras figuras, se dedicaram para que hoje tivéssemos a doutrina espírita? Quantas pessoas trabalharam para que hoje tivéssemos esse centro espírita? Para que pudéssemos nos nominar cristãos. Vocês leram a história dos primeiros cristãos que se reuniam nas catacumbas, em lugares onde eram despejados os mortos, onde era a menor possibilidade de encontrar um ser humano. Lá se reuniam para conversar e viver a graça do Evangelho, fortalecendo a mensagem para que hoje pudéssemos nos nominar cristãos, porque os primeiros foram perseguidos, queimados vivos, alguns crucificados e outros, como Pedro, crucificado de cabeça para baixo, para que hoje tivéssemos o cristianismo como nós o conhecemos. Quantas e quantas pessoas deram da sua vida por um país democrático, por um sistema único de saúde como nós temos, por relações um pouco mais humanizadas. Eu gosto muito dessa passagem. Vocês me perdoem, mas assim, eu tenho um problema grave. Eu não sei se os leprosos estavam vindo de Cesareia, indo para a Judéia, voltando para onde. Não sei se que cidade que era, da onde que ia, para onde que ia. Mas a essência da mensagem eu guardei. Então vocês já devem ter visto essa passagem dos 10 leprosos. Eles estavam indo de uma cidade para outra, que eu disse que eu não sei qual que era que estava indo, nem para onde que estava indo. E sabiam que Jesus estava naquela cidade. Se aproximaram e pediram para que Jesus lhes ajudasse. E Jesus diz, vai se apresentar ao Senhor. Eu também não sei se é senhor da lei, se era sacerdote, mas era alguma figura importante. E aí eles vão. E no meio do caminho, o que acontece? Os 10 são curados. Quantos voltam para agradecer a Jesus? 1. E quando este retorna, Jesus pergunta, não foram 10 os curados? Será que nós somos este 1 que retornou o trajeto para agradecer ao Mestre? Ou somos estes outros 9, como se Jesus tivesse a obrigação de ter-lhes oferecido a cura, de ter-lhes auxiliado, e agora eles iam desfrutar da vida? O que Deus, pense comigo, o que Deus de fato tem a obrigação de nos oferecer? Nada. Tudo
que Ele nos oferece, incluindo a vida física e todos os benefícios da vida física, são motivos para vivermos o estado de graça. Se teve só um pai, se teve uma meia-mãe, se foi cuidado pelo avô, pelo bisavô, mas nem isso era obrigação de Deus te oferecer. Então que bom que teve um avô. Se viveu numa escassez danada financeiramente, mas que bom que tinha o mínimo do mínimo do mínimo para sobreviver e hoje você estar aqui. Se teve uma saúde horrorosa com um monte de perrengues, mas que bom que teve um mínimo de saúde para hoje estar aqui. E sempre nós teremos inúmeros motivos para agradecer. Mas parece que agimos como se a vida nos devesse muito. E tudo aquilo que ela está nos dando já fosse nosso de merecimento. E não precisamos nem dizer muito obrigado. Mas a ordem é invertida. Nós não temos merecimento nem para estarmos reencarnados. Sabiam disso? Nem para estar reencarnado. Porque esse objetivo de estarmos aqui, a evolução e expiação das encarnações passadas, conforme consta no Livro dos Espíritos, é porque na encarnação passada já não foi boa coisa. Mas Deus é tão bom que Ele nos permite reencarnar novamente. Nos oferece condições para a nossa evolução, para ver se dessa a gente aprende. E aí a gente aprende dessa? Às vezes um pouco mais, um pouco menos. Pode desandar a vida inteira. O que Deus vai fazer? Vai ferrar na próxima encarnação? Não, Ele vai dar outra. E vai dar quantas encarnações nós precisarmos para a nossa evolução. Já somos espíritos milenares. Já erramos muitas vezes. E mesmo assim Deus nos oferece uma outra vida maravilhosa. Existem aqueles equivocados, vou fazer um parênteses aqui para vocês, que começam a estudar a reencarnação e diz, bom, mas para ter essa vida com saúde, com tudo como eu tenho, é porque algo de bom na encarnação passada eu fiz. Vocês já pensaram assim? Não devia de pensar. Porque se hoje eu vivo uma vida tranquila e acho que foi porque fiz algo de bom na encarnação passada, o que será que Chico Xavier fez na encarnação passada para sofrer o tanto que ele sofreu? Você acha que foi melhor do que Chico Xavier na encarnação passada? Confessa aqui para mim se você achar. Porque daí a gente já encaminha para o atendimento fraterno, para ver se faz alguma coisa com essa alma. Porque óbvio que nós não fomos. Então o que isso nos faz concluir? Que se hoje a nossa vida está um tanto tranquila, fácil, sem muitas dores, sem pesos horrorosos, como temos visto no mundo aí fora, não é porque fomos criaturas muito boas de encarnações passadas, mas porque Deus é tão bom e tão bom, que só oferece o peso na medida que nós podemos suportar. E sabe que se pesar um pouquinho mais nos nossos ombros, nós vamos falir. Então alivia nessa, alivia na próxima, e vai nos permitir quantas encarnações forem necessárias para que a gente consiga atingir o nível de evolução que é chamado de pureza de espírito. Mas não porque fomos almas muito boas, porque se tivéssemos sido almas boas, não estávamos na Terra. A Terra é mundo onde predomina o mal. E se no mundo predomina o mal, é porque no homem ainda predomina o mal. E mesmo predominando o mal dentro de nós, Deus ainda nos oferece uma família, pais amorosos, emprego, formação, amigos, centro espírita, religiões. Vocês concordam comigo que nós temos infinitos motivos para sermos gratos? Mas se o primeiro nível é sermos gratos pelo bem que nos chega, o segundo nível é sermos gratos pelo mal que não nos chega. Então vou pedir novamente para que você feche os olhos por 30 segundos e pense em quantas coisas más ou quanto do mal poderia ter chego ou acontecido na sua vida e não aconteceu. Conseguiu pensar? Não vou pedir para vocês falarem para não pesar o ambiente, porque só as imagens que eu trouxe já pesam. Mas conseguiu pensar? Então veja aqui algumas imagens que eu trouxe para vocês. Acidentes. Ah, Marlon, mas eu vivi um acidente. Mas poderia ter vivido 2. Mas eu vivi 2, mas podia ter sido 5. Podia ter sido 10.
podia ter sido 20, podia ter sido um acidente e por consequência quebrar sua perna. Mas eu quebrei a minha perna, mas podia ter sido amputada. Mas eu amputei uma perna, mas podia ter sido amputada as duas. Podia ter perdido os braços, podia ter morrido. Podia ter ficado aleijado. Vocês conseguem entender que, embora exista uma parte nossa querendo justificar, igual lá Kardec dizendo, mas olha como eu sofro, existem inúmeras outras possibilidades onde a situação poderia estar pior. Eu lembro de uma amiga no Facebook, ela colocou, pior do que está, não fica, não sei o que hoje. Falando assim do dia, eu coloquei, não duvida. Aí ela, eu tô brincando. Eu falei, mas não duvida, porque sempre pode ficar um pouco pior. Vocês concordam comigo? Sempre pode ficar um pouco pior. Assalto. Mas eu vivi um assalto, mas podia ter sido assalto à mão armada. Podia ter sido com agressividade. Poderia ter estupro, poderia ter morte, poderia ter humilhação, poderia ter muitas outras coisas, tornando pior a situação que não aconteceu. Então não quer dizer que eu fui assaltado, digo, obrigado, Senhor, porque eu fui assaltado. Não é isso. Porque isso é pessoa vazia que não sabe o que está falando. Mas eu penso que poderia ter vivido algo pior. E agradeço a Deus porque mesmo passando por aquela situação constrangedora, eu ainda estou vivo. Conseguem perceber a diferença? A privação, as doenças. E parece que a gente cura descobre a cura para algumas doenças, surgem outras. A guerra, e nós não temos noção do que é viver em um país com guerra, não é verdade? A fome. Embora morra mais gente por problemas da alimentação desregulada, morrer de fome ou viver neste estado de fome e de miséria deve ser algo extremamente constrangedor. A desumanidade. Nós não estamos discutindo por que as pessoas estão presas, mas ser tratada desta forma não há justificativa e a menor possibilidade de reabilitação. Concordam comigo? A miséria. E miséria, gente, é viver abaixo da linha do mínimo necessário. Conseguem entender isso? É viver com menos do que se considera necessário para que um ser humano viva. Isso é a miséria. A privação cultural, privação política, privação social, catástrofes naturais. E quantas catástrofes temos vivido. E sempre me recordo, quando faço essa palestra, de uma matéria em Santa Catarina, que no mesmo noticiário tinha uma mãe desesperada porque ela tinha perdido a casa dela, com todas as coisas da casa dela, e tinha uma outra com os 2 filhos chorando em agradecimento porque, embora tivesse perdido tudo de material, ela ainda tinha os filhos. As duas estavam chorando, mas uma pelas coisas que tinha perdido e a outra pelas coisas que não tinha perdido. E isso me toca muito de pensar o quanto que viver este estado de desespero ou a sensação de gratidão não está nos fatos em si, mas na forma como eu olho para os fatos, na forma como eu interpreto a vida. Compreendem isso? Terrorismo, e nós realmente não temos noção do que é viver numa sociedade sob o terrorismo. A violência física, mas em especial a violência doméstica. Porque ser agredido por alguém na rua tem um peso para o nosso psiquismo, mas ser agredido e humilhado por alguém a quem nós dedicamos o nosso amor e a quem nós dependemos tem um peso destrutivo, altamente destrutivo, no nosso psiquismo, na organização das nossas emoções. Então, passar pelos estados de violência doméstica, sem dúvida nenhuma, são situações muito graves. Então veja que nós teríamos infinitas situações também para sermos gratos pelo mal que não nos chega. Mas se o primeiro nível é ser grato pelo bem que chega, se o segundo é ser grato pelo mal que não chega, o terceiro nível, vocês querem saber qual é? É ser grato pelo mal
que chega. Então, novamente, eu vou pedir para vocês, em 30 segundos, fecharem os olhos e pensarem em situações onde declaradamente o mal chegou na sua vida. Esse vem bem rápido na cabeça, né? Não precisa nem pensar muito, já vem nome e sobrenome para algum já, né? Até endereço da pessoa. Numa visão superficial, Joana de Ângeles diz: poder-se-á crer tratar-se de uma patologia pelo sofrimento em lamentável transtorno masoquista. Olha aqui para mim. O que é masoquismo? Masoquismo é um estado patológico dos indivíduos que têm prazer com o sofrimento. E sadismo são os indivíduos que têm prazer em gerar sofrimento para as pessoas. Então, algumas pessoas dizem, parece que o espírita gosta de sofrer. E ela diz, não é disso que nós estamos falando. No inverso, ao inverso, no entanto, esta conduta de gratidão pelo mal que nos chega traduz maturidade saudável, porque não se trata de uma eleição pessoal pelo sofrimento, mas de uma aceitação consciente e natural do fenômeno dor que faz parte do curso evolutivo. Então nós não vamos buscar situações de sofrimento, mas compreendemos que muitas delas chegam na nossa vida, e quando elas chegam, como Joana de Ângeles chama, o fenômeno dor, nós vamos tentar entendê-lo, que ele faz parte do processo da nossa evolução. Que era aquilo que eu falava inicialmente. Nós damos valor para o dinheiro a hora que faz falta. Nós damos valor para o ente querido na hora que perde. Nós damos valor para a saúde a hora que não temos. Então estas dores, elas são porque Deus está nos ferrando, prejudicando ou nos abandonou? Ou porque talvez seja o único método pedagógico para o nosso aprendizado? Fala, o único método pedagógico para o nosso aprendizado. A gente diz que as pessoas aprendem ou pelo amor ou pela dor. E qual que a gente mais gosta? É pela dor. Porque enquanto a dor não chega, parece que a gente não se mexe. Precisamos viver os estados de dor para evoluirmos. É horroroso dizer isso, mas é verdade. Não quer dizer procurar situações de sofrimento, mas compreender que estas que me chegam têm um sentido para a minha evolução. Vamos explicar um pouco melhor. A concha da ostra não permite que a pérola seja recolhida. Para que tenha sentido real, rompe-se a crosta vigorosa e esplende a gema pálida e notavelmente construída. Então, se nós olharmos para o processo de destruir aquela concha, e se a gente ficasse com pininha dizendo, meu Deus, mas vai quebrar a conchinha, a gente nunca ia descobrir que lá dentro existe uma pedra preciosa. Olhamos para as nossas dores e para as nossas dificuldades da mesma forma. Se a gente fica com pena de um filho que está se debatendo porque levanta e cai, e quiser colocar ele no andador, ele vai aprender a andar? Diga assim, não. Ele não vai aprender a andar. E daí nós deixamos que ele levante e caia, e vamos auxiliando e brincamos um pouco, até que em determinado momento tudo aquilo que para nós parecia uma dor se transforma num processo de aprendizagem. Se Deus tivesse pena de nós, entre aspas, não nos proporcionaria experiências de dor e também não nos permitiria o processo de aprendizagem de evolução. Os espíritos superiores veem as nossas dores e Deus teria recursos infinitos para nos livrar das dores, porque Ele é todo poderoso. Quer dizer, Ele tem poder para tudo. Poderia nos tirar de qualquer dor ou dificuldade. E por que não faz? Porque se satisfaz com as nossas dores? Ou porque reconhece que através delas existe um processo de aprendizado? Quando nós entendemos que Deus é todo poderoso, nós vamos assimilando que se eu passo por esta dificuldade ou aquela, é porque existe algo a aprender. Porque se não tivesse mais aprendizado, se não tivesse o que me transformar a partir desta experiência, Deus não permitiria, porque Ele é justo e bom. Então, quando eu vivo uma experiência de dor e de dificuldades,
Ao invés de reclamar ou esbravejar, porque a gente adora reclamar ou esbravejar, espírita adora colocar a culpa na encarnação passada. Eu devo ter tacado pedra na cruz. Eu devo ter dançado a dança do ventre na mesa da Santa Ceia para estar sofrendo isso que eu sofri. Eu devo ter feito isso ou aquilo, que são posturas infantis. Nós podemos parar e pensar: Senhor, o que eu preciso aprender com esta experiência? Porque se o Senhor me permite viver tudo isso, não me tira desta dor, não resolve estes meus problemas, é porque tem algo a aprender. Mais do que pedir para que Deus nos livre das dores, nós pedimos para que Ele nos dê lucidez, consciência, para compreendermos o que Ele quer nos ensinar, tendo a certeza de que na medida em que absorvermos aquele aprendizado, nós não precisaremos continuar vivendo aquela dor ou aquele sofrimento. A gratidão pelos insucessos aparentes constitui o reconhecimento por entender-se que fazem parte da aprendizagem, e a sua ocorrência em forma de dissabores, de padecimentos morais consequentes à traição, à calúnia, ao abandono ao que se vai relegado por antigos afetos, tem razão de ser. Eu trouxe essa frase porque, para mim, estas dores são talvez as maiores dores que um ser humano possa viver. Traição, calúnia, abandono de antigos afetos. São dores morais. E mesmo estas dores profundas, Joana de Ângeles nos diz, tem razão de ser. Vai de nós termos a habilidade de percebermos o que precisamos aprender para encontrarmos a razão de ser. Quando sou arrogante e vivo uma situação de humilhação, eu vou pensar que talvez a partir disso eu possa me tornar uma pessoa um pouco mais humilde. Mas se não reconhecer que sou arrogante, eu acho que não mereceria ter passado por aquilo. Vocês conseguem compreender o que eu estou dizendo? Que somente na medida em que nós conseguimos reconhecer as nossas limitações, os nossos defeitos e a nossa precariedade moral, é que nós conseguimos entender os aprendizados que a vida precisa nos oferecer. Se achamos que está tudo bem, se achamos que somos espíritos de luz, que viemos para salvar as pessoas que estão à nossa volta, nós não vamos conseguir compreender o que a vida está nos convidando. Tudo em verdade, essa frase é contundente, tudo em verdade que acontece, mesmo produzindo sensações desagradáveis ou emoções desconfortantes, faz parte das experiências que promovem o ser humano, desde que se lhe compreenda a finalidade, expressando gratidão pela sua ocorrência. Então não é que eu fui traído pelo meu marido ou pela minha esposa, digo, Senhor, muito obrigado porque eu fui traído, valeu. Na medida que eu compreendo a finalidade de ter passado por aquela experiência, quando eu entendo que talvez as pessoas não são posses umas das outras, que talvez eu tenha esvaziado a minha relação, que talvez já deveria ter separado há muito tempo e fiquei insistindo em algo que sabia que não deveria, que talvez tenha feito uma escolha inadequada, quando eu tiro o aprendizado daquela experiência, aí existe a possibilidade de ser grato. Enquanto eu não consigo extrair o aprendizado, não tem como ser grato. Eu sou grato porque hoje eu compreendo que aquilo foi importante de ter passado. Perdi um emprego e depois que perdi aquele emprego eu fui melhorar minha qualificação, encontrei um emprego melhor, com esse emprego eu fui fazer um outro curso e dessa experiência aconteceu isso, aquilo e depois eu olho e digo, gente, olha como foi bom eu ter sido mandado embora àquela época. E aí eu consigo ser grato pelas dores e dificuldades que a vida me apresentou. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que esta gratidão ela não vai brotar de uma hora para outra. Nós precisamos fazer um exercício de reconhecer qual é o aprendizado que podemos extrair. E na medida que fazemos isso, nós conseguimos ser gratos. A verdadeira gratidão deriva da humildade. Por isso que eu deixei essa frase. Porque se não conseguirmos viver um estado de humildade, de reconhecer que talvez eu não tenha sido o melhor marido ou a melhor esposa naquele casamento, eu não vou conseguir extrair um aprendizado.
se eu não consigo reconhecer que eu não fui o melhor pai ou a melhor mãe, eu não vou conseguir extrair um aprendizado quando viver dores em relação aos meus filhos. Se eu não conseguir reconhecer que eu não sou o melhor funcionário e depois fui mandado embora, eu nunca vou conseguir extrair um aprendizado. Aí nós temos tanto subterfúgio, porque as pessoas estão com inveja, porque estão nos perseguindo. Meu Deus, para com isso. Pensa o que Deus quer te ensinar. Não ensinar naquele sentido que Kardec trazia, de endurecer o coração. É isso que Deus quer me ensinar, que não dá para confiar em ninguém mesmo. É isso que Deus quer me ensinar, que eu não devia ter tido filho, porque tive, só levo na cabeça agora. Não é nesse sentido. É num sentido de aprimoramento moral. O aprendizado é no sentido do desenvolvimento das nossas virtudes e não no alimento dos nossos defeitos ou vícios morais. Isso fica claro para vocês? Se conseguirmos reconhecer as nossas limitações, a nossa pequenez, as nossas dificuldades, nós conseguimos então, a partir disso, sermos gratos. E daí... Ô Antônio, agora vamos guardar esse controle, porque agora ele está voltando. Você disse que ele não voltava, agora nós vamos guardar ele. Volta um. Não pode deixar aí nesse mesmo. Só não sei o que eu fiz. Aí, faz sentido a frase de Jesus quando diz: amai aos vossos inimigos. Eu não vou amar no sentido do meu Deus, que bom que ele matou minha filha, estuprou minha mulher, que bom que fez essa tragédia na minha vida. Mas quando eu passei por esta experiência de dor, eu penso no aprendizado que eu devo extrair. E mais, vê se vocês conseguem acompanhar o meu raciocínio. Ele me gerou um prejuízo. Então eu acredito que preciso me vingar dele, porque ele gerou aquele mal na minha vida. Mas quando eu reconheço que é uma necessidade de aprendizado minha, se não fosse ele a me gerar esse prejuízo, seria ela. E se não fosse ela, seria ela. Se não fosse ela, seria ela. Mas alguém geraria aquele prejuízo, porque sou eu quem precisa aprender com essa experiência. E quando eu acho que foi ele, se eu não precisasse passar por esta experiência de dor, Deus teria infinitos recursos para impedir que ele me prejudicasse. Então, eu não olho mais ele como um inimigo. Eu não olho mais ele como a pessoa que me prejudicou. Mas olho para ele enquanto um instrumento, e poderia ser qualquer outro, da justiça divina se realizando na minha vida, me convidando a um reajustamento e um aprendizado. Não lembro mais daquele que me ofendeu, porque fico preso, num sentido positivo, à experiência de aprendizado, porque se não fosse ele, seria qualquer outro, enquanto eu preciso passar por aquela experiência. E em algum dia eu conseguirei ser grato àquelas pessoas, porque elas foram instrumentos da justiça divina, me mostrando o caminho certo, me mostrando o caminho do bem, me ensinando a agir de acordo com a moral. Então, neste dia, nós conseguiremos de maneira verdadeira amar aos nossos inimigos. E aí, para que a gente possa encerrar esta reflexão, eu trouxe para vocês o poema de gratidão de Amélia Rodrigues. Ela diz assim: Senhor, nós aqueles que te amamos, levantamo-nos para te agradecer. Quero dizer-te que a vida é bela, e ao invés de pedir-te, eu que muito tenho, quero hoje agradecer. Então, Senhor, muito obrigado pelo que me destes, pelo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza, olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil, e que se debruça sobre a terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, pela minha faculdade de ver, porque através dos meus olhos posso contemplar a natureza e todos os painéis de beleza, olhos que me permitem ver o amor. Mas com minha visão eu detecto cegos que caminham na escuridão, que choram na solidão, que sofrem na multidão. Por eles eu oro e a ti eu imploro comiseração,
porque tenho a certeza que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o burilar da chuva no telheiro, a melodia dos ventos nos ramos do salgueiro e as lágrimas que choram no coração do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar, a melodia dos imortais que se ouve uma vez e não se esquece jamais. Por ouvir a voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro e a dor que geme e que sofre no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, deixa-me pelos surdos pedir. Eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles também escutarão. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, pela voz que canta, que declama, que ensina, que evangeliza, que ilumina, pela voz que flauteia uma canção e que o seu nome profere com sentida emoção. Diante de tanta melodia, quero te pedir pelos que sofrem de afasia, os que não cantam de noite, os que não falam de dia. Oro por eles, pois sei que depois desta prova, na vida nova, eles também falarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que trabalham, pelas mãos de amor, mãos de ternura, mãos que libertam o homem da amargura, mãos que apertam mãos, mãos de caridade, de solidariedade, pelas mãos que atendem à velhice e que escrevem cartas de amor que diminuem a dor, pelas mãos que embalam o filho de corpo alheio como se fosse do seu seio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar, e diante de meu corpo perfeito eu te quero louvar, porque existem na terra infelizes aleijados, amputados, paralisados, que não se podem movimentar. Oro por eles, eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, enfim, pelo meu lar. É tão bom ter um lar. Não importa que esse lar seja uma mansão ou uma favela, um grabato de dor, um ninho, um bangalô, uma casa do caminho, seja lá o que for, mas desde que nele não falte a figura do amor. O amor de mãe ou de pai, de esposo ou de marido, de amigo, de filho ou de irmão, alguém que nos dê a mão, nem que seja o olhar de um cão, porque é muito triste viver na solidão. Mas, Senhor, se a ninguém eu tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem um leito para repousar, nem aí reclamarei, nem assim lamentarei, porque eu tenho a ti. Então direi, obrigado, Senhor, porque nasci, obrigado, Senhor, porque creio em ti, pelo teu amor, pela minha vida, muito obrigado, Senhor. Que sejamos nós, meus irmãos, as criaturas agradecidas a Deus pela oportunidade de estarmos na terra e trabalhemos juntos pela construção de um mundo melhor, em gratidão a Deus por tudo que Ele tem nos oferecido. Pela atenção de vocês, pelo convite da casa, muito obrigado.